Em 2020, ou seja, há 5 anos, a Rose compartilhou comigo um texto que ela havia produzido no seu terceiro semestre de Ciências Jurídicas. Para mim, não era um texto de ciências jurídicas. Me desculpem os acadêmicos, mas geralmente esse tipo de literatura costuma ser extremamente chato. Para mim, era a história da Rose. Era a história de uma mulher brasileira que nasceu no 7º país mais desigual do mundo, onde 1% da população controla metade da riqueza nacional. Ela me convidou para ir até a roça, que a mãe dela deixou para morar na cidade, para a gente ler e comentar esse texto que fala muito. Vamos fazer o quê? Uma visita um pouco da roça primeiro? Vamos conhecer Perobas, bairro das Perobas. Perobas. Quer ir pra cá ou pra lá? Vamos? Não, mas em qualquer lugar não vai ter nada. Em qualquer lugar não vai ter nada. Vai sim, pra qualquer lado não vai ter nada. Eu ficaria aí. Vou pegar. Nossa, eu emagreci, gente. Tá. Ai, eu tô agindo no... Eu não tô nem... Dúvida, estou por aqui. Tá bom, obrigada. Você é o guia chefe, né? Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Hein? Ô Zé, você vê Só uma chamar. francinha pro alto, você já sabe. Isso, é só chamar que nós estamos aqui. Nada, nossa. Beleza. Eu não tô agindo, eu tô me jogando no automático, eu tô morrendo de sono. Você tá com fogo? Não é a lavanda no caso, ela falou isso aqui. É bom pra deixar a roupa branca. É bonito, hein? Era, aqui é bem bonito. Oi, esse microfone aí capta tudo, hein? Cuidado com o que fala. Tudo foi registrado já. Cuidado com o que fala. Então, aqui era onde minha mãe, minha mãe e minhas tias nasceram, né, Rê? Todos eles nasceram aqui, né? Até os tios também, né? Aí, minha avó morreu no parto do meu tio caçula. Do tio Ari, que a gente ia na casa dele hoje, mas não vamos, eu acho. Acho que ele não tá lá. É, e eu não conheci, porque eu sou a raspa do tacho dos dois lados. Eu sou a caçula dos dois lados da família. Mas vocês viveram um pouco na roça aqui? Tipo assim, era só fim de semana? Não, eu vivi mais do que as meninas, acho. Sim. Eu só final de semana e algumas férias. Mas todo final de semana a gente vinha pra cá. Mas eu passava férias. Antes do meu avô morrer, porque como a minha avó já tinha morrido quando minha mãe tinha 1 ano e meio, então ela cresceu sem mãe, cresceu com a Bisa, que eu não conheci. Ah, e tem uma curiosidade, meu primeiro Instagram foi chamado Maria Antônia Santana, que era o nome da avó da minha mãe, minha bisavó. Porque como eu não queria que ninguém da fábrica me achasse no Instagram, aí eu coloquei um nome diferente, daí eu fiz uma homenagem pra minha bisavó, que cuidou da minha mãe. Porque eu não queria que ninguém me achasse. Ninguém me descobrisse. Queria Sabia paz. que o cavalo não escuta quando ele tá com a cabeça baixada, pastando? Não? Não sabia não. Pode ir, Ok. E Rosa, estamos na roça, né? Estamos na roça. Você usa os óculos, né? É, tem que mostrar os seus lindos olhos. A roça para você, o que significa?
Ah, uma tranquilidade. Você mais assim, uma moça do campo ou uma moça da cidade? Hoje eu sou mais da cidade pelos anos todos que eu fiquei longe daqui, né? Das minhas raízes de roça. Mas os meus gostos são mais de roça, são mais simples. Apesar de gostar de muita coisa que alguém da roça pode falar, ai que chique! Mas eu gosto muito das coisas da roça também, dessa tranquilidade, essa coisa simples, todo mundo fala com todo mundo. Então eu sou mais da cidade, mas eu gosto mais das coisas da roça. Comida mais simples, prosear. E que aquela moça que estava com a gente é sua irmã, né? Aquela que estava ouvindo falando aqui agora. A Renata. A Renata tá morando aqui na roça, já tem acho que um ano e pouco. E ela gosta bastante, ela vive bem essa vida do campo mesmo. Ela é mais do campo. Ah, sim. Escolheu viver no campo. Fala pra caramba. E... E então, teve uma vez assim, você escreveu um texto que eu achei maravilhoso, mas você pode falar assim, por que você escreveu esse texto, assim, né? Qual era o contexto assim, desse texto? Sim, o contexto daquele texto foi um artigo para a faculdade. O professor ele pediu para fazer... Faculdade de quê? Faculdade de Direito, Ciências Jurídicas. Aí o professor pediu para nós, alunos, fazermos... um texto um artigo sobre ações afirmativas, né? Pra gente escolher, ele não impôs qual delas, mas que era pra gente escolher. E aí foi maravilhoso porque o que eu estava passando naquela época era justamente uma mulher trabalhando numa fábrica, em sua maioria homens, e que eu sentia que eles não me aceitavam como líder deles. Por essa cultura machista mesmo. Mulher não tem que estar lá e tal. Depois vamos ver isso. Mas, esse texto era o quê? Era um trabalho? Você tirou nota ou era o que era? Sim, era um trabalho para nota da faculdade. A faculdade ela tem uma prova principal e 2 trabalhos valendo 2 pontos. A nota vale 10 no todo, mas os trabalhos valem até 4 pontos. Ah, sim. E aí eu fiz esse trabalho e... um contexto importante que eu estava com depressão na época, eu estava com burnout, etc, que a gente vai falar mais pra frente. Mas esse foi o pontapé. E foi esse texto também que me ajudou a curar, digamos assim. É mesmo? É uma cura. Vamos fazer processo assim. de cura. Você vai lendo e a gente vai parar. E eu quero falar uma coisa. E que esse texto, assim, eu gostei muito quando você deu para mim, né? E eu tentei tentar publicar esse texto, mas eu não queria, porque pode ser visto esse texto como uma coisa feminista. Exato. Mas eu pensei, se isso é publicado numa revista feminista, eu sei que só tem as feministas que leem os jornais feministas, ou pessoas simpatizantes, então não vai tocar ninguém. Exato. E as pessoas vão falar, que legal, lindo, mas, bom, esse texto... Eu acho assim, porque eu pessoalmente, por exemplo, eu não sou feminista. Eu não sou feminista porque primeiro eu sou um homem. E uma coisa assim, interessante, tem homens que se chamam de feministas, né? Sim. Tem um psicanalista francês, o Santini, que ele fala que se um homem, por exemplo, se diz feminista, quer proteger as mulheres, é que no fundo ele acha as mulheres inferiores. Porque você não pode proteger um branco que quer lutar para o direito dos negros. Isso é porque você acha que os negros são inferiores e que você se autoriza a fazer isso. Porque na verdade, tipo assim, são as mulheres que lutam para o direito delas, os negros, a pessoa é implicada que tem que lutar. Exatamente. Então, mas o que me marcou assim não é o lado feminista, é toda a sua história e também o jeito que você escreveu, né? A escrita. Aí, por isso que como não deu para publicar, e depois eu entrei em contato com essa jornalista, que era na época do Covid, Exato. né? Porque esse texto você escreveu, não sei se tem a data aqui. 2019 ou 20, não lembro, tá no final. Acho que no 30 de maio de 2020. 2020. Logo voltando da flexibilização da Covid. Aliás, flexibilizando, né? Aí essa jornalista falou, olha, sabe, no momento só tem que falar de Covid. Se você não falar de Covid, ninguém vai publicar nada. Não, exato. Então,
eu estou fazendo esse filme porque eu quero que esse texto seja, né, divulgado um pouco. Então vamos fazer assim, você vai começar a ler. Se você quiser parar e comentar algumas coisas, ou se eu quiser parar, a gente para. Tá ótimo. Se a ação afirmativa visa diminuir o abismo entre as desigualdades existentes na sociedade, desigualdade estas existentes desde que mundo é mundo, diferenças de sexo, raça, religião, deficiências, gêneros, entre tantas outras, lançar-se-á esta pergunta: mulheres precisam de cotas no ambiente de trabalho? Isso era a questão de tipo assim, para o trabalho mesmo. Isso. Aqui é porque eu puxei um pouco do que é essa ação afirmativa, né? Que é justamente isso, são das minorias, você faz esse tipo de trabalho para poder mostrar as dificuldades dessas classes. E aí eu fiz o gancho, né? Perguntando se mulheres precisam de cota no ambiente de trabalho, porque o tema cota, ele é um tema amplamente debatido no Brasil. Só que, como tudo, por causa da política ter se dividido, aí tem a direita, que na sua maioria fala que não tem que ser assim, todos têm que ter o mesmo acesso, e tem a esquerda que divulga que sim, que precisa dar acesso ao negro na faculdade. Aí eu puxei mais pro lado das mulheres no trabalho, porém depois, mais para frente, eu faço também esse link. Imagina a dificuldade para uma mulher no trabalho, uma mulher negra deficiente, aí você vai cascateando em todas as possibilidades que vai diminuindo cada vez mais a chance. Mas foi para poder puxar o gancho mesmo de cotas e ambiente de trabalho, porque isso existe, isso está cada vez mais atual. Na minha época foi pioneiro, aí sofremos mais. Agora já vejo que está melhorando. Ah, teve uma melhora, porque já faz 5 anos. Exatamente. Bom, eu estou vendo assim o que a Rosa está falando e claro, né, eu coloquei o título, né, o título do... se as cotas se são necessárias as cotas para mulheres no ambiente de trabalho. E claro que muitas pessoas, né, começaram a assistir e falaram assim, nossa, vamos ver, né, talvez está a favor, talvez é contra. Aqui vamos ver a Rose que dá, vamos dizer assim, a versão assim, que seria a favor disso. Vamos escutar um pouco o que os homens falam disso e vamos ver um alemão, já que a ideia veio de lá, e eu também é uma ideia que é muito discutida, talvez muito mais discutida na Europa do que aqui no Brasil. Vamos escutar ele, para ver o argumento contrário. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Gleichheit der Möglichkeiten, Chancengleichheit und Gleichheit des Resultats. Es gibt nun mal Dinge, da sind einfach Männer, die machen Männer lieber, es gibt Dinge, die machen Frauen lieber. Man kann natürlich viel sagen, dass es von der Gesellschaft und so weiter, aber es ist nun mal so, jeder, der Kinder hat, wird bestätigen, Jungs mögen eher technische Sachen, tendenziell, nicht alle, tendenziell, und Frauen mögen es eher mit anderen und eher Puppen und so weiter. Das ist nun mal so. Es gibt einfach Unterschiede und es gibt etliche Studien dazu, die auch nichts anderes sagen. Nun ist es so, dass Männer sehr statusaffin sind und ja, wer ist schon gerne CEO? Ja, man muss sehr, sehr viel, um Geschäftsführer, um ganz nach oben zu kommen, muss man sehr, sehr viel opfern. Wenig Männer wollen das, aber es gibt ein paar. Und es gibt noch viel weniger Frauen, die das wollen. Genauso mit politischen Ämtern. Es gibt weniger Frauen, die danach streben, weil einfach Frauen nicht so statusgeil sind wie Männer. Das ist einfach eine klare Sache in der Psychologie. Und doch. Und deswegen ist es eben so, dass es einfach weniger Kandidaten gibt für viele Ämter. Und jetzt zu sagen, es muss aber dann halbe im Ergebnis sein, ist völliger Unsinn. Warum? Wenn es 20 Männer gibt und 3 Frauen, die kandidieren, warum sollte das Ergebnis dann 50-50 sein? Außerdem ist es auch deswegen unsinnig, weil, warum sollte es denn nur noch Gruppen von Männern und Frauen geben? Ja? Was ist denn mit Muslimen? Was ist denn mit Juden? Was ist denn mit Buddhisten? Was ist denn mit Leuten aus Syrien oder aus Nepal oder aus China? Man könnte ja jetzt dann Quoten fordern für alle. Warum sind hier weniger Moslems auf diesem Foto als Christen? Warum sind hier weniger Evangelische als Katholische auf diesem Foto? Warum sind hier Leute unter 1,80 überrepräsentiert und Leute unter 1,60 unterrepräsentiert? Das ist absurd. Dann muss sich ja alles
danach machen. Wer sagt denn, dass nur Frauen, Männer das einzige Kriterium ist? Ja, ich kann ja sagen, warum ist denn da, was ist eigentlich mit afghanisch, syrisch, armenischstämmigen, ja, was ist mit denen, warum sind die unterrepräsentiert? Völlig absurd, wenn wir nur noch Gruppenidentität nehmen, Frauen, Männer, Schwarz, Weiß, Asiate, es ist völlig unsinnig und es ist völlig random, jetzt nur die Geschlechter zu nehmen. Also insofern, ich halte gar nichts davon und halte es für eine große Dummheit. Obrigado, Jack Nasher. Então ele deu, vamos dizer assim, pessoas, né, que não gostam dessas cotas para mulheres. Mas aí, por que eu falo isso? Porque eu não quero, esse vídeo ele está falando da vida da Rose. E vamos dizer, essas discussões, essas brigas que tem entre a favor ou contra, é justamente a armadilha. Porque talvez esse Jack ele não está errado, né? Ele falou muitas coisas que, sim, faz sentido. Mas agora, assim, aí quando vejo a Rose que me fala assim, não, mas eu com essas cotas, assim, eu consegui ter, né, uma vida legal. Então eu falo, então é legal, né? Não pode ser ruim. O problema é que isso não é a pergunta. Na verdade, saber se isto está certo ou errado, essa pergunta não faz sentido. Porque estamos assim, vamos dizer, nós, homens e mulheres, somos da mesma espécie. Então fazemos as coisas juntos. Por exemplo, se eu estou construindo carros e a Rose me fala, oh, nossa, quero construir carros com você. Eu falo, claro, vem comigo, vamos construir juntos. Se os homens falam assim, quero fazer faxina de casa, assim, as mulheres falam, nossa, pode ir. Quero limpar o chão da padaria, pode ajudar, tá, tudo bem. E assim, né, estamos juntos. Também, quem decidiu isso? São empresas estrangeiras, né, no caso uma empresa alemã, que decidiu isso e que vai fazer isso. Então, bom, primeiro não tem que discutir, eles decidiram que vão fazer isso, se você quiser trabalhar lá, você vai ter que seguir isso. Será que essa empresa ela faz isso porque, nossa, está super preocupada lá na Alemanha, todos estão preocupados com as mulheres brasileiras e querem que elas possam trabalhar também, isso. Vocês acham que isso é o que eles pensam? Não, uma empresa hoje em dia só tem uma meta, uma única meta, que é ganhar dinheiro. Então, se as mulheres são aceitas, não é porque tem alguma coisa contra os homens. É porque precisa de gente para trabalhar. E para a indústria, né, é interessante que todo mundo venha trabalhar, ganhar dinheiro e depois consumir dinheiro. Então isso não é a verdadeira questão, é o dinheiro que está implicado nisso. Então tem muitos temas que poderiam ser discutidos. Por exemplo, assim, questão de salários, por exemplo. Quem ganha, né, na empresa, será que as pessoas ganham a mesma coisa, tudo? Por que um carro assim que custa 5 mil reais para ser produzido é revendido à população 40 mil? Mais ou menos, não sei dos números, mas é mais ou menos isso. Por que tanta diferença, né? Por que essa empresa não é brasileira? Por que são, assim, a maior parte dos lucros está indo para a Alemanha? Isso são perguntas. Mas não importa se são homens ou mulheres que trabalham lá dentro. Quando eu vou dirigir meu carro, eu não vou pensar, nossa, esse carro foi feito por mulher, né? Estou sentindo lá que tem alguma coisa. Não. Essas brigas são feitas para dividir as pessoas, para ficar falando sobre isso e evitar de falar de assuntos muito mais importantes. Para a resposta, que não há certo e não há errado, segue a história verídica, vivenciada por uma mulher de 36 anos, solteira, independente, formada em letras, pós-graduada em engenharia da qualidade e atual aluna de ciências jurídicas. Eu vou fazer só também uma pausa aqui. Por que eu acabei qualificando muito aqui a personagem? Porque, para dizer que se para ela que tem qualificações, que, tipo, é branca, que já não tem a dificuldade do negro mesmo, né? Que a gente sabe que é luta, muita luta. Imagina para as outras pessoas, era mais para contextualizar que foi difícil. Imagina para as outras pessoas também, né? Que aí há solidariedade assim também. Era uma vez uma menina que morava com seus pais e suas 3 irmãs num bairro isolado e esquecido pelos políticos de sua cidade. Desde muito cedo,
ela percebeu que havia muitos rótulos na sociedade e que participava desde rosa é para menina, azul para homem, essa brincadeira é para menino, você não vai conseguir fazer faculdade, desista, e muitos outros desencorajamentos tidos em comunidade e por professores. Ela tinha tudo para se conformar com a realidade circundante, mas não se intimidou. Talvez por ter como exemplo uma mãe que para ela não era um ser humano, e sim a representação da figura daquela Mulher Maravilha dos quadrinhos, ávida, forte, destemida, experiente, formada com a melhor professora, a vida, protetora, guerreira e por saber dar um jeito em tudo e para todos. Aos 15 anos, não quis um baile de debutante. Quis iniciar sua vida de trabalhadora com vendas de produtos em revistas de moda e maquiagem, lingeries e bijuterias. Tudo com um retorno em porcentagem, mas para ela foi o suficiente, pois ainda estudava. A fim de esquecer todo aquele abismo entre as diferenças sociais, impositivas por gerações, ela coloriu seu mundo com pessoas de todas as religiões, raças, sexo, classes sociais e gêneros ao entrar no judô. Quando estava lá, ninguém se importava se era pobre ou rico, homem ou mulher, preto ou branco. Muito pelo contrário, o que realmente importava era ter boas notas, respeitar a família e ao próximo. Eu também preciso parar aqui. Dois pontos importantes aqui, né? Primeiro que, assim, a minha história, que vem de um bairro muito simples, muito pobre, também escutava muito, você não vai conseguir, pra que fazer isso? Você não vai sair daqui mesmo. E aí eu quis ser diferente. Aí o outro ponto, a minha mãe, que hoje você conheceu um pouco melhor, é daquelas mulheres que dá jeito pra tudo, não tem tempo ruim, sempre muito forte, e que me deixou também me tornar uma mulher assim. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a gente fica muito independente, mas é também o lado ruim que quando a gente precisa de ajuda, não pede ajuda pra ninguém, sofre sozinho, sofre calado e que não é tão legal. Mas tá tudo certo, deu certo, até tá dando certo. E aí, quando eu falo que, né, que aos 15 anos ela não quis um baile de debutante, que seria a coisa mais comum. Minhas irmãs, por exemplo, sempre gostaram de boneca, gostaram de brincar assim, e eu não, sempre gostei mais de coisas de judô, de lutinha, de corrida e tal. E eu não quis, né? Agora eu já entreguei a personagem, né? A personagem sou eu, acabei dando um spoiler. Mas assim, é bem claro para quem me conhece. Só que assim, eu queria trabalhar, queria ter independência, e aí eu estava no judô, eu fiz o judô. E o judô foi transformador na minha vida, foi divisor de águas. Porque eu tinha que ter boas notas, eu não tinha muitas boas notas, porque eu era muito imperativa, então eu prestava atenção em tudo na sala de aula, menos na matéria, eu tinha dificuldades de aprendizagem, e o judô me obrigava a ter disciplina, porque é uma filosofia, além, né, não é só a luta, é uma filosofia de vida. Então, eu tinha que ter respeito, e eu comecei a ter acesso a várias raças e várias religiões, foi muito legal, porque daí eu conheci cultura japonesa, aí eu conhecia o pessoal que já ia mais para Umbanda, eu só conhecia o catolicismo, depois conheci os evangélicos, então começou a trazer assim, um caldeirão para mim, que para mim é muito importante. Esse multiculturalismo para mim é muito importante. Sim, aqui o Brasil tem isso, né? Exato. Aqui todo mundo, né? Primeiro, um lugar onde tem muitas religiões que vivem juntas e sem problemas, né? Sem maior problema. E pessoas de origens completamente diferentes, né? Aqui tem descendente de negro, de italiano, de alemão, de japonês, de tudo. É a maior miscigenação. Miscigenação. Yes, miscigenação. A melting pot. Yes. Do mundo, né? Exatamente. Mas assim, isso foi muito importante pra mim. Ajudou bastante a desenvolver meu caráter. Ajudou. O trocadilho, não tem como, Bom, vou continuar a ler. Um detalhe, por muitas vezes ela se autodesafiava com brincadeiras e esportes rotulados de feitos para meninos, como bola de gude, futebol, pipa, e talvez tudo para provar que isso não importava de verdade no mundo. Então assim, eu me sinto um pouco pioneira, porque se você olhar... Vamos pegar o último período em que... não é nada político aqui, mas só para fazer um contraponto do Bolsonaro, onde tinha a ministra Damares. E ficou muito conhecida por isso. Menina é rosa, menino é azul. Não, tempo lá atrás, eu não sou
homossexual, se fosse sem problema algum. Não é por isso, não é porque eu joguei bolinha de gude, não é porque eu empinei pipa, não é porque eu corri na rua, isso não quer dizer nada. Na minha opinião, isso só ajuda a gente a enfrentar melhor a vida, porque fica mais forte, mais resistente. E meus pais não ligavam com isso, não me impunham nada e deixava ser livre. Eu acho isso muito importante. Então ajuda nessa formação de caráter, né? Não tem nada a ver, rosa é pra menina e azul é pra menino, isso é uma babaquice, na minha opinião. Tivera vários empregos formais, como garçonete em lanchonete, vendedora de banca no calçadão, vendedora de celular e eventual de professores em escolas públicas. Isso, eventual, para quem não sabe, são as professoras substitutas, não são as efetivas, mas que estão lá para ajudar quando um desses professores faltam a dar aula. Um dos seus sonhos era trabalhar na multinacional situada em frente ao seu bairro, e a qual seu pai trabalhava como operador de peças estampadas, mesmo este sendo muito contra esse sonho que eu tinha, né? Meu pai não queria muito que eu fosse lá para a fábrica, não. Mais para frente nós vamos entender o porquê. Mas aí que é muito interessante a situação geográfica, porque a fábrica fica o quê? Literalmente em frente à casa dos meus pais, né? Não é nem 1 quilômetro. Dá 250 metros. 250 metros. Exatamente. Aí é muito interessante ver essa grande fábrica de uma construtora de carros alemã. Exatamente. que vem com todo esse capital, esse dinheiro assim gigantesco lá, enorme, e do lado tem o seu bairro, que vamos dizer é um bairro mais simples, assim, mais... Exatamente, totalmente simples, um bairro bem pobre, na verdade. E você crescendo e vendo esse negócio do lado, e seu pai indo lá, Exatamente. trabalhando, voltando. Exatamente. E é engraçado porque quando fala em frente, como não é plano, você da casa dos meus pais não vê, né? A casa dos meus pais eu brinco que é um U. A Volks de um lado, a Embraer do outro, eles moram no meio. Eles moram bem lá bem na Baixada. Mas meu pai ia trabalhar todos os dias, não faltava. E eu ia em algumas reuniões, em alguns eventos. E eu me apaixonei, já era apaixonada, né? Achava o máximo montar carro quando eu andava na linha de produção. Não tinha uma mulher, eu falava, eu quero estar aí, eu vou estar aí. E aí fui galgando. Rows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I looked at clouds that way. Now they only block the sun. There rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds, illusions that I recall. No, I really don't know cloud at all. Ok. Com sua obstinação, em 2007, seu penúltimo ano de faculdade, parou de ventuar e iniciou como montadora de automóveis na empresa em que seu pai trabalhava. Após 4 anos e meio de linha de produção, ela foi selecionada para trabalhar fora dela para exercer atividade de mediadora das informações da qualidade da sua área, que era montagem final. Durou cerca de 2 anos, depois atuou como representante multifuncional de riscos e amassados. Vou só para exemplificar aqui também. Trabalhei na linha montando carro. Então eu montava radiador, ar-condicionado, freio, etc, barra estabilizadora, um monte de coisa. Aí depois me chamaram para, como eu pegava muito defeito, me chamaram para ir trabalhar rodando os pontos, a gente chama de clientes internos, os buy-offs. Aí eu ia lá e falava assim, oi, tudo bem? O que tem na minha área? Tem um parafuso solto, tem isso. Aí eu levava lá para minha área, para a gente tomar ação, avisar quem fez errado, para poder parar de quebrar a qualidade. Depois me chamaram para participar de riscos e amassados, que são os riscos e amassados do carro mesmo. Quando você está produzindo o carro, tem vários lugares
potenciais dentro da própria construção que pode riscar, pode amassar, aí identificando para poder eliminando esses pontos, para o carro não ficar parado mais semanas lá e o cliente esperando por causa de um erro desse que não estava previsto em projeto, né? Que é um erro de percurso. Então eu trabalhei nesse time também. Após este período, passou na prova de escriturária de fábrica e em 2017 tornou-se analista logístico da planta até o término da sua participação no grupo seleto de 11 mulheres escolhidas pelos gestores de todas as áreas para poder fazer o PPI. Também vou dar uma situada aqui. Então, eu trabalhei de risco amassado e depois fui para a escriturária de fábrica. Escriturária de fábrica é papelada. Quem fez exame médico, quem faltou, quem veio, arruma no sistema, põe atestado, faz avaliação de desempenho lá e leva para RH. Eu era a ponte do RH com os encarregados de linha de produção, para poder ajudá-los, né? E depois fui para a logística pedir peça. Então eu ligava, eu quero peça tal, quero 10 mil peças X, quero 10 mil peças Y. Eu ficava lá ligando todo dia e cobrando essas peças. E aí veio essa proposta. Escolheram 11 mulheres, eu estava no grupo, né? Para ser essa ideia da cota. Então, sempre é homem, homem, homem. Faz 30 provas com 30 homens. Aí desses 30 passa 10, passa 5, fica esperando. Um líder é mandado embora ou aposenta, pega do banco de talentos, coloca lá. Aí nesse ano de 2016 para 2017, eles fizeram isso. Vamos colocar mulheres nesse grupo também. Aí onde tira eu e mais uma, nós viramos líderes. Bom, tá. Após este período, passou na prova de escriturário de fábrica e em 2017 tornou-se analista logístico da planta até o término da sua participação no grupo seleto de 11 mulheres escolhidas pelos gestores das diferentes áreas de atuação da empresa, para iniciar um programa de escolha das futuras líderes, entre aspas, gestoras, de equipe de manufatura automobilística e após a avaliação realizada pela RH, a apresentação de projetos aos executivos foram após a apresentação de um projeto aos executivos. Então, além de fazer a parte do grupo, ter que passar nas provas, no final teve que fazer a apresentação para os executivos da planta, de propostas de melhoria, de ações em grupo. E aí, após tudo isso, foram selecionadas 2 candidatas para poder ser as gestoras lá da fábrica. Plano este ousado para uma empresa com tradição e costume de empregar muito mais homens do que mulheres, pois havia aproximadamente 2% de mulheres empregadas no período mencionado. Porém, hoje não está assim tão diferente. Aqui também merece um asterisco aqui. A fábrica, acho que é mais ou menos 1 ano atrás, que ela tem feito as seleções para colocar para trabalhar na fábrica, ela está usando a ação afirmativa e está usando a diversidade. Então ela coloca a antepenúltima eram 60% de mulheres, ela já estava forçando a entrar no chão de fábrica 60% de mulheres contra os 40% de homens. Aí depois teve uma outra seleção 50%, 50% e essa última 50%, 50%. Essa última foram 300 potenciais vagas, ou seja, já vai colocar 150 mulheres. Das outras provas eu não me lembro o número agora, mas isso é muito significativo, porque na minha época, se tinha, estou sendo muito otimista, uma mulher por braço, a gente fala em braço, são linhas, né? Então são aproximadamente 6 linhas. Na minha época, se tivesse uma por linha, 6 mais 2 que ficam distantes, se tivesse 8 mulheres em um turno era muita coisa. Hoje tem muito mais. Hoje eu entro eu entro na produção, eu olho, eu não reconheço mais as pessoas que estão lá e tem muita mulher. E isso é muito, muito legal. É metade ou tem mais mulheres agora? Não, eu acho que não tem mais mulheres ainda, mas aí eu preciso ter certeza, estatisticamente falando, e não tenho essa certeza. Mas acho que não ainda, é mais homens ainda. Só que assim, percebam, né? Agora é um sentimento meu. Era 60%. A fábrica teve que estar talvez um passinho para trás, porque muitos homens se incomodaram. Pelo fato de estar colocando, mas essa mulher agora. Eu ouvi isso no meu dia a dia, então eu acredito que isso reverberou, chegou até sindicato, até a fábrica. Então agora tá 50-50. Talvez, é o sentimento, tá, gente? Não vi. Senão depois fala que eu disse.
Ela encarou com um sentimento de que as coisas haviam de fato mudado. Aquele estigma de que somente homens poderiam ser respeitados, poderiam liderar e ganhar o espaço no ambiente corporativo, de fato acabaram, e que a hora de crescer e ser respeitada por igual tinha chegado finalmente, após anos de machismo dentro e fora da empresa. O fim da corrida para a escolha entre as mulheres havia terminado. A eliminar 6 delas e a levar as outras 5 para o segundo nível de competição, que era incorporá-las aos homens que já haviam passado de fase eliminatória, para que todos seguissem para a próxima fase da competição. Ao findar as fases, ela e mais uma colega foram destacadas para iniciar a nova experiência da cota feminina numa empresa predominantemente masculina. Aqui lá eu não estou seguindo o tempo cronológico, então antes eu tinha falado de todo o processo, 11 mulheres e tal, então aqui explica melhor, que de 11 mulheres ficaram 6 para entrar junto com os homens e ir para a reta final do... não é concurso, né? Mas da possibilidade de ser promovido, digamos assim. E aqui eu falo, né? Encarou com o sentimento de que as coisas haviam mudado, porque assim, eu estava tão deslumbrada, digamos, tão... realizada, que eu imaginava, não, agora a fábrica está tomando um rumo diferente, as pessoas vão ter que respeitar, porque a fábrica está endossando. Mas não foi muito bem assim. Quem leu até aqui poderia imaginar que encerraria a história com "e ela liderou feliz para sempre". Sim, é a ironia, né? Liderou feliz para sempre. Não, mas não. Lá ninguém lidera, nem homem, nem mulher lidera feliz para sempre lá. Ninguém. Não existe felicidade. Não, eu tô sendo talvez a minha visão de uma experiência mais traumática. Pode ser que sim, mas as coisas estão mais difíceis. Eu escuto lamúrias dos meus colegas toda vez que eu encontro, toda vez que tenho a oportunidade de conversar, que deixa... é triste, né? Não devia ser assim. Todo mundo tem que trabalhar amando o que faz, né? Aliás, eu acho que todo mundo ama o que faz. Na verdade, só tá difícil mesmo. Os desafios são inúmeros, que nem vem ao caso aqui, mas é bem difícil mesmo. Bom, eu quero fazer uma pequena parada aqui, só para dar um contexto a toda essa história. Porque a história que a Rose está contando é que ela nasceu, então, nesse bairro que ela chamou de bastante pobre e tal, e tem muito na sociedade, né? Vamos dizer, um dos valores da sociedade de hoje é de ganhar dinheiro, de sair, tipo assim, de não ter problemas financeiros e então de achar um trabalho, uma maneira assim de subir na escala social, vamos dizer. E um desses meios é trabalhar numa empresa. Tem várias maneiras de ganhar dinheiro, de subir assim socialmente, mas entrar na empresa é um meio. E o que ela contou é que ela conseguiu entrar na empresa, trabalhou na empresa e depois sofreu de depressão. Ela falou depressão, burnout, essas coisas, o estresse que gera a empresa. Então, porque até agora a conversa fica assim, não, será que as mulheres têm que trabalhar que nem os homens? E eu já falei que essa pergunta, na verdade, não tem muita importância. Pode ser discutido, mas não é o mais importante. Porque, por exemplo, se a gente, e quando falei que esse vídeo né, poderia soar feminista, eu penso no que tem uma socióloga francesa que se chama Vera Nikolsky, uma socióloga francesa que ela tem uma teoria que fala assim, que não é o feminismo ou as lutas feministas que levaram as mulheres a ter acesso a cargos que eram reservados aos homens. Na verdade, o que fez isso foi a industrialização. Porque se, por exemplo, eu lembro de ter lido no Jean-Jacques Rousseau, né, que é o escritor do século XVIII, tem uma parte, não sei exatamente em que livro, que ele cita as feministas. E isso foi escrito em 1750, 60, por aí. E o que as feministas falam, a gente, naquela época, ou seja, estou falando de quase 300 anos, mais de 300 anos atrás, poderia ser o que elas falam hoje. Só que na época, ou seja, o que fala essa Vera Nikolsky, é que sempre tiveram feministas, mas nunca conseguiram nada. Só conseguiram agora. Só que isso
ela fala, né, foi devido à industrialização, porque antigamente, quando não tinha antibióticos, não tinha a medicina que tem hoje, por exemplo, as mulheres tinham que talvez ficavam 3, 4 vezes grávidas, mas para ter um filho, porque muitos filhos morriam ou elas mesmas morriam no parto. Então as mulheres viviam tipo assim grávidas o tempo inteiro, porque nunca tinha certeza de poder ter um filho. E com a evolução da medicina, os antibióticos, essas coisas que produzidos industrialmente, fez com que hoje uma mulher pode planejar ter um filho. E se ficar grávida, muito provavelmente vai ter esse filho. E além disso, teve todas as máquinas de lavar, liberou muito tempo das mulheres. Ao mesmo tempo que a indústria precisava de mão de obra. Então não foi uma coisa assim, uma bondade vou dizer, do sistema que fez com que as mulheres foram levadas a trabalhar, né, nas empresas que estou falando. Só que tem que saber de onde que vem esse conceito de a empresa, né? Como que se trabalha dentro de uma empresa. E daí eu vou falar de um historiador francês que chama Johan Chapoutot, que ele é famoso porque ele foi atrás de todos os arquivos nazistas, na verdade. Ele teve acesso a muitas bibliotecas na Alemanha para ir ver para saber um pouco mais sobre essa época. E ele fala uma coisa muito louca, é que quando teve o processo de Nuremberg, que foi teoricamente para condenar os nazistas, na verdade foram condenados as pessoas de baixo, tipo assim, secretárias, ou as pessoas que guardavam, tipo assim, que tinham empregos mais para baixo, assim, mas os grandes nazistas, muitos deles não foram condenados, conseguiram escapar. E um deles, chamava Reinhard Höhn, ele se deu bem, não foi para Estados Unidos ou Brasil, não fugiu não, ficou na Alemanha e fundou o que é considerado a primeira, vamos dizer, escola de management, escola de empresarial, assim, de como, né, gerar uma empresa, essas coisas. E o Chapoutot, ele se deu conta que, na verdade, todo o funcionamento de qualquer empresa, né, com a hierarquia que tem, os diferentes setores, departamentos, tudo, é tudo copiado no método que aplicavam os nazistas. E qual era a lógica dos nazistas? Era todo mundo tem que ser útil. Dentro da sociedade, todo mundo tem que ter uma utilidade. Se você não tiver utilidade, você é eliminado. Os nazistas, todas as pessoas deficientes ou que tinham algum problema, os dementes, loucos mentais, coisas assim, eles eliminavam como os judeus. Eliminaram os judeus e todas as pessoas deficientes. Porque uma pessoa só tinha um valor se fosse útil. O que é exatamente a política de uma empresa. Uma empresa guarda você enquanto você é útil. Quando você não é mais útil, ela manda você embora. E é muito interessante pensar isso, porque as pessoas acham vivemos num país democrático. Sim, o país é democrático, tem direitos, tem ajudas sociais, tem coisas assim. Mas dentro da empresa não tem democracia. Dentro da empresa tem uma hierarquia. Se você está embaixo, está fudido. Se está em cima, você tem mais poder. Mas todo mundo está lá e tenta ser útil, porque se tiver algum problema, você é eliminado. E isso cria, obviamente, muita pressão. Então, na verdade, a democracia começa depois das 6 da tarde, né? Mas durante as 8 horas, durante o dia, não é democracia, porque é a lei da empresa. E toda essa pressão está criando sempre mais o que virou famoso, o burnout. O burnout, a pessoa não aguenta mais a pressão e pira e cai, geralmente tem muito a ver com depressão, né? Na França, por exemplo, ultimamente é um grande problema, assim. Eles falam que os números assim são absurdos de burnout. E porque é um sistema perverso, é um sistema de poder, é um sistema de o mais forte, é um sistema
que as pessoas que falam disso hoje na França falam assim, que as pessoas que geralmente sobem na hierarquia empresarial são pessoas que não têm, vamos dizer, entre aspas, não têm coração, tipo assim, elas não têm uma ligação muito humana com os outros. É por isso que elas conseguem subir. Então isso cria muita pressão, muita agressividade para aqueles que estão mais baixos, né? E só uma última coisa, assim, por isso que eu estou falando que essa história assim, de as mulheres vão trabalhar, vai pegar o trabalho dos homens, não, na verdade não tem, quando a gente vai mais fundo, a gente vê que não tem muito mais essa diferença homem-mulher, porque como a Rose falava, assim, que alguém vem e pergunta para ela como que faz alguma coisa, mas não tem certeza, vai perguntar para um homem, e que ela fala que ela segue, na verdade, segue o mesmo protocolo do que o homem, o outro homem. Então ela vai responder exatamente a mesma coisa que um homem. Porque nesse momento não importa mais se você é homem ou mulher, você está dentro de um sistema. E, para concluir, assim, tem uma outra francesa, uma jornalista, Christine Kelly, que ela analisou um pouco desde 1999 como se comportam as mulheres na política, por exemplo. E a conclusão dela é que não há diferença nenhuma entre o homem e uma mulher na política. Elas fazem exatamente o que os homens fazem. Os homens fazem, na verdade, elas fazem exatamente o que o cargo pede. E então essa ideia de pensar, vai ter mais mulheres na política, por exemplo, vai melhorar a sociedade, isso realmente não existe. Não. Lembramos a Madeleine Albright, né, que era a secretária do Estado americano, que foi considerada, por causa das sanções que eles impuseram ao Iraque, ela foi, tipo assim, considerada responsável da morte de 500 mil crianças. E o pior de tudo é que quando, né, falaram para ela, né, mas você, pelas suas decisões, né, mataram muitas crianças, ela falou, eu sei, mas se tivesse que fazer de novo, eu faria de novo. A mesma podridão dos políticos que já vimos nos homens se repete nas mulheres. E só para concluir, jogar um pouco a minha raiva do momento, né, a Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, ela é o grande exemplo de corrupção, assim, vamos dizer assim, se a gente pegar o político brasileiro mais corrupto, ele é um ladrão de galinha em comparação a Ursula von der Leyen. Que, bom, enfim, vou concluir sobre isso, era só para dar um contexto de ver o que tem por trás dessa nossa história da Rose. Destarte, a possível resposta à pergunta sobre mulheres precisam de cota no ambiente de trabalho será compartilhada. Então a provocação que eu faço no começo, né? Agora eu começo a falar aqui, por que tem que compartilhar uma cota, né? Porque na minha opinião, eu defendi que sim, que deveria, né? Então eu vou começar, daqui pra frente eu começo a discorrer sobre isso. Na verdade eu coloquei um depende aqui, né? No direito tudo depende até, é só para fazer uma analogia. No direito não tem certo ou errado, aliás, tem certo quando a lei é explícita, né? Mas quando é uma história que tem começo, meio e fim, a gente fala que depende. Tem doutrina que vai falar que é de um jeito e tem doutrina que vai falar do outro, então eu quis puxar mais para esse lado. Então assim, depende. No ambiente de trabalho, qualquer que seja, deveria predominar a meritocracia. Mas como diminuir as diferenças? Visto que pertencemos a uma sociedade que ainda é rotulada. O presente instrumento é sobre mulheres, mas existem outras diferenças que são minimizadas pelas cotas, né? Adotar este sistema é uma das saídas apontadas por mulheres líderes para aumentar a presença feminina nos altos cargos das empresas por tempo determinado. Por que seria necessária uma medida tão impositiva? O que, afinal, dificulta a ascensão feminina? Então, são duas perguntas para a gente pensar, né? Por que tem que impor a cota? É porque é imposta, né? É uma imposição. E por que tem tanta dificuldade para fazer a mulher ascender? Então, isso também é muito cultural, né? São anos de história, a gente sabe disso. O que dificulta muito é a sociedade com seus padrões, suas próprias e enraizadas imposições, a diferenciar meninos e meninas desde cedo.
Assim como nossa personagem da história, mulheres são desencorajadas a competir e, consequentemente, a liderar, pois em sua formação não há espaço para aperfeiçoar autoconfiança para liderar. Assim, ela mesma não investe na carreira por não acreditar ser boa o suficiente ou por sentir culpa de não ficar muito com os filhos. É uma questão, além de sociopolítica, também cultural. Outra barreira tradicional no pacote é que mulheres têm dupla ou tripla jornada para enfrentar. São tidas como elo fraco por uma suposta fragilidade feminina. Existe o machismo para quem não acredita que, em pleno século XXI, não exista. Pode crer, existe sim. E também preconceito em relação à maternidade. A estrutura cultural é um ponto fulcral do desafio das mulheres frente à gestão do trabalho. Mas não se resume somente a ele, precisa vir de berço. Meninos e meninas necessitam crescer convivendo e vendo mulheres no comando para que a lógica se altere e seja tudo muito natural. Também vou fazer uma pausa aqui, né? Isso aqui dá pra gente falar bastante coisa. A proposta aqui seria assim. Então, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, minha mãe não trabalha fora. Minha mãe trabalha em casa, trabalha muito, por sinal. Tripla jornada, né? Cuida do meu pai, cuida da casa e trabalha de costureira. É um trabalho para os outros, mas acaba que sendo ali caseiro, tá em casa. Eu não tenho essa imagem de uma mãe pegar a bolsinha dela e trabalhar e deixar a gente com alguém, ou, se vira aí. Nesse sentido, que eu coloquei aqui no texto, quando a gente acende essa liderança feminina, naturalmente esses filhos dela já vão estar mais acostumados. É o que eu sempre falei para os meus sobrinhos, desde pequenininho. Quando vocês estiverem trabalhando, ainda mais que há 5 anos atrás era muito mais dolorido para mim, né? E eles eram mais novos, hoje eles já estão mais maiores. Falava, respeita sua chefe. Escute o que ela fala, não contradiga, não desrespeite, não ache que ela mereça menos estar ali, não subestime-a, porque eu vejo que isso é cultural. É desses homens que a mãe criou eles dentro de casa, com tudo na mão, que mãe tem que ficar em casa cuidando da família, que não pode trabalhar. Então, eu vejo que lá naquela minha época era isso. Eram pessoas que, imagina, minha mulher vir trabalhar aqui, nunca, jamais. Ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, barriga no fogão, lavar a roupa, né? Essas piadas machistas que tinham. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não, quando você falou assim, me lembrou uma coisa que, por exemplo, quando a televisão, assim, eles querem convidar um cientista para falar sobre o assunto. E só vem homens. Aí pergunta, né, por que você só tem homens? Aí os jornalistas falam, porque quando a gente liga para uma mulher, as mulheres falam, não sei se eu sou capaz de ir lá falar na frente de todo mundo. Então acaba sendo os homens que aceitam ele e as mulheres que poderiam fazer a mesma coisa, tipo assim, não se sentem capazes, mas isso vem do... Sim, porque a todo momento mulheres são questionadas. Por exemplo, já aconteceu comigo, estou passando uma situação, uma coisa que a fábrica pediu, as pessoas simplesmente dão de costas, não acreditam e vão perguntar para um homem se aquilo, e normalmente eu sigo um roteiro que a fábrica manda. Não acredita, quer falar com um homem, quer perguntar o porquê e tal. A cultura faz isso e acaba que a gente absorve um pouco disso. Mas precisamos mudar, né? Porque eu tenho certeza que já vi também de currículo, né? Que o homem coloca muito mais coisa no currículo e a mulher muito menos coisas. Por causa dessa ideia que colocaram na nossa cabeça, que a gente é menos capaz. E na verdade os homens acabam sendo mais ousados e colocam coisas até que nem fazem. Mas por já ter talvez uma credibilidade, acabam que ninguém questiona. E assim vai. Isso, né, é triste demais. Se a transformação cultural se tornou relevante desafio para que mulheres não precisem de cotas, qual é o papel das empresas nisso? Colocar em pauta essas discussões, realizar a mudança de mentalidade dos empregados antigos e novos. Então, é uma transformação de cultura. Então, antes só tinha um tipo de homem, alfa, macho, que trabalha. Mas não era mais assim, né? A partir do momento que eu e mais uma entramos, não era mais assim. E aí eu percebia isso, que ainda não tinha aceitação, muito desrespeito. O setor que eu entrei era extremamente machista, acho que era e ainda continua sendo, talvez, o setor mais machista da fábrica. E eu não via movimento da fábrica naquela época, hoje eu já vejo.
já tem fóruns, já tem debates, já tem grupos para toda a diversidade, mas naquela época não tinha. Então, talvez faltou isso. Ao mesmo tempo que você está inserindo uma coisa diferente ali naquela comunidade, faltou ter políticas, faltou ter grupo de estudos, de ouvir, de falar, porque é só assim que acaba funcionando um pouco. Mas foi meio imposto. E também, talvez, porque, bom, é o meio da automobilística, né? Talvez a indústria mais machista, né? Pode ser. Porque tem a ver com o carro, Exato. né? Tem o homem, o carro. Aqui no Brasil tem os homens, eles, tipo assim, o carro faz parte do como é um se ritual, fosse né? Como se fosse a roupa, né? Tipo assim, eu tenho esse carro, assim, tem um culto do carro. Exatamente, tem. Aqui. Tem uma cultuação. E talvez se fosse a indústria de perfume, ou não sei do que, ou de celular, joias, talvez, de celular, seria bem diferente, né? Mas é engraçado, porque quando a gente vai pra rua, também deve ter estatística sobre isso, mas quando a gente vai pra rua eu vejo muito mais mulher dirigindo do que homem. Aí hoje em dia sim, né? Eu te falo assim, porque é bem diferente essa história aqui no Brasil e na Europa, né? Uhum. Mas na Europa, por exemplo, eu lembro quando era, tipo assim, quando eu tinha 18, 17 anos, na frente da estação de trem sempre era o cara que passava a pegar a menina, né? Hoje, se você for lá, geralmente o cara esperando a menina que passa. Porque, bom, sempre eu falei isso, né? Nos estudos, as meninas, falo de crianças, assim, são tem melhores resultados que os meninos, né? Só basta pegar um caderno de uma menina na escola e o caderno de um menino, vocês comparam e vocês vão ver que com o caderno da menina vai aprender, com o caderno do menino não vai aprender. Exato. Tipo assim, intelectualmente as mulheres têm mais facilidade para estudar, sabe? Para ter que seja um caderno limpo, né? Colocar a data, usar várias cores. Sim. Meninos e tudo assim, né? Então, com certeza, as mulheres vão se dar melhor nos estudos superiores, por exemplo. Sim. Isso eu acho que já é comprovado, né? Sim. E bom, isso que hoje em dia é isso que é tudo bem complicado, né? Mas hoje em dia os melhores trabalhos são justamente quem estudou, né? Sim, sim. Bom, eu lembro que, só uma história assim, eu estava com um amigo numa padaria e eu via só mulheres trabalhando na padaria, né? Que limpa o chão, que coloca as coisas, que serve tudo. E eu, como professor, eu vejo que as meninas são bem melhores do que os meninos, apesar que tem alguns meninos que são bons também. Mas eu estava falando para meu amigo, os homens precisam começar a saber limpar o chão, a colocar a manteiga no pão, essas coisas, porque eles não vão acompanhar, né? Sim, e aí me faz lembrar, essa semana, que eu fui receber a carteira da OAB, né? E aí a corregedora, ela estava na fala dela, ela é do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, né? E ela é corregedora. Aí ela falou, vou mostrar uma foto pra vocês. Ela colocou há 15 anos atrás essa foto. Olha a mesa, composta só por homens. Olha hoje, só tem um homem e 6 mulheres. E hoje, no dia que eu peguei a carteirinha da OAB, só tinha mulher. Éramos em 11 mulheres recebendo a carteirinha da OAB. Aí foi simbólico, porque realmente, as mulheres, elas... assim como os chineses, vão dominar o mundo. Né? Não, porque mulher, mulher, não é porque eu sou mulher, gente, mas é o que você está falando. Vem do caderno da escola. É perceptível. É mais esperta, é mais ousada na maioria das vezes. Claro que tem uns homens assim, né? A gente fala, não é 100%. Mas eu admiro uma coisa que o homem tem, que é o foco, que é aquela coisa assim... faz, não presta atenção em mais nada e se fecha. Sim. Mas não vamos entrar no debate assim, porque não. Vai parecer um vídeo feminista, deve ser, mas não é a intenção. Não é. Não é a intenção. Bom, o núcleo empresarial não assume com consciência própria que existam as ações de exclusão. Não põe nas pautas essas necessidades, nem, por exemplo, a se contratar PCDs o faz, pois ela é lei de acesso. Infelizmente, por isso, ainda vivemos na exclusão das diferenças, impondo cotas para as minorias, para que possam ser elevadas a um patamar que se fosse esperar para acontecer por meritocracia, não viria, por talvez nem terem a oportunidade de ter acesso à entrada convencional. De novo, né? Falei meritocracia 2 vezes.
Porque uma vez num debate, mesma coisa. Ah, mas não sou a favor de cota, porque isso, porque aquilo. Daí eu falei assim, tá, mas vamos lá. Você vai numa escola, um colégio desses tradicionais, não vou nem falar de Taubaté, falar de São Paulo, que é a elite da elite mesmo, aqueles. Quantos negros você vê lá? Aí o cara, nenhum. Aí você conhece, quantos presidentes de banco você vê? Quantos economistas, não sei das quantas? Quantos Faria Limers você vê? Porque não tem esse acesso. Então, a competição ela é desleal, né? Se vou estudar numa escola, claro, se eu batalhar muito, eu sei que eu vou conseguir. Mas numa escola estadual, eu vou ter que batalhar o dobro, o triplo, para poder chegar lá. Porque não é a mesma educação. Então, a ascensão ela é bem diferente. Sabe a personagem principal acima? Então, tornou-se líder numa espécie de cota imposta pela empresa e não foi aceita pelos subordinados e colegas de trabalho, mesmo ela tendo competência e força de vontade. Tudo que ela propunha para melhorar era desencorajada, toda novidade em termos de informações que sugeria para melhorar o fluxo aos colaboradores era vetado por todos, sistema de treinar e mapear potenciais talentos nas equipes era motivo de queixas contra ela no sindicato, entre inúmeras outras coisas como assédio moral e sexual. Mas ela continuava ali, sendo forte, não chorando, pois quem disse que só homem não chora? Mulher que está na competição tem que engolir o choro. Aqui também parênteses, na verdade não que não deve chorar, porque ajuda a aliviar todo mundo. Mas é que era mesmo só uma analogia, né, que homem não chora, homem tem que ser forte. E eu falava, bom, eu quis estar aqui, eu sei, eu meio que me torturava, porque eu falava assim, eu não queria estar aqui, então vou ter que aguentar, eu tô aqui, vai ter que aguentar. Só que hoje eu vejo que não é assim. Com todos esses entraves, ela os ignorou e não denunciou. Até o dia que um subordinado escreveu uma mensagem a chamando de vagabunda. Então, ela levou ao conhecimento do seu superior imediato, que simplesmente a ignorou, como sempre fazia. Quando seu pai a desencorajou, lá no passado, se engana quem pensou que ele era um machista. Aliás, eu até escrevi, né, que ele era um cretino machista. Ele apenas sabia o território em que sua filhinha estaria pisando, o machismo de várias gerações e os egos mais inflados que tivera conhecido. A história dela continua, com altos e baixos, mais baixos que altos, infelizmente, graças a Deus naquela época. A estrutura da sociedade, por repetição, já é por si só excludente para os diferentes, sejam estes gênero, sexo, raça, religião e classe social, e o reflexo se estende nas organizações até os dias de hoje. A ação afirmativa se faz urgente na vida como um todo, pois as desigualdades estão em toda a sociedade. Sem um tranco, as empresas não irão mudar. A sociedade não irá melhorar e continuará com o sistema de cota, para incluir o que não está dentro e acaba a excluir também alguém que mereça, e este círculo vicioso não terá fim. Tcharam, fim. Mulheres precisam de cotas no ambiente de trabalho. Artigo acadêmico de ética, feito para a Unital, em 30 de maio de 2020. Eu estava no 3º semestre de Ciências Jurídicas. É isso. Então, obrigado, Imagino. Mas o que eu queria falar assim, porque realmente, não sei, em todos os vídeos que eu faço, coisas assim de filosofia e tal, eu critico bastante o feminismo, eu critico o antirracismo, essas coisas, porque para mim, assim, eu sou convencido que o verdadeiro problema é o problema social, sabe? É a repartição da renda, é tipo assim, que você seja mulher ou negro, sei lá, excluído, assim, vamos dizer, que leva a preconceitos. Se você tiver dinheiro, não vai sofrer muito de preconceito. É verdade. Que o problema vem lá. Acho que não é, tipo, se você fosse uma herdeira, por exemplo, que anda num carrão com motorista, Um chofer? provavelmente ninguém vai dar problema, sabe? Exatamente. Bom, então é isso mesmo que eu acredito. Mas o que eu gostei muito assim, desse texto é, assim, é a sua história, né? E tipo assim, é uma descrição da sociedade, né? Tem uma super imagem da sociedade, uma super foto assim da sociedade, como ela é. Então é por isso assim que me interessou muito.
Não, e o Brasil, por mais que tenha essa enorme variedade de pessoas, de religião, de tudo mais, gênero ainda tem esse preconceito escondido aí. Por exemplo, você sabe que do meu ponto de vista da psicanálise, né, não vai entrar em nenhum discurso. No sentido assim, um discurso, é isso que é terrível, inclusive, mas é uma realidade, é que o que se pode falar na psicanálise lacaniana, né, é que o feminismo ele vai reforçar o machismo. Você vai falar, não, mas daí como que a gente faz, né? É absurdo, mas é assim. Quando você vai ter feministas que falam alguma coisa, você pode ter certeza que o machismo vai ficar mais forte. Vai falar, não, eu sou homem, eu não vou aceitar isso. O antirracismo, ele vai reforçar o racismo. Ou seja, a pessoa que fala, não, contra o racismo, não sei o quê, os racistas vão falar, quer saber, vamos lá, reforça. E vai mais longe ainda, isso que é mais assim terrível, é que o marxismo, por exemplo, reforça o capitalismo. Porque Lacan falava que o marxismo ele deu isso é mais profundo, não vou entrar em detalhe, mas deu um sujeito ao capitalismo que é o proletariado, sabe? Aí é aí que a gente entra na impossibilidade de fazer nada, porque como você vai lutar contra o machismo se não tiver feminismo, né? Ou contra o racismo se não tiver racismo, é como lutar contra o capitalismo se não tiver uma outra ideia. Mas só para deixar claro isso, assim, mas, bom, acho que ficou claro. Sim. Não, mas vamos só também um contraponto de tudo que você falou. É igual a diversidade. Até na faculdade, eu tive que fazer o primeiro semestre por último, então eu tive sociologia. E aí o professor falava que deveria o termo correto, na opinião dele, embasado com os autores que ele acredita, agora não vou me lembrar quais são, deveria ser multiculturalismo. No começo eu falei assim, mas que maluquice tá falando. Depois que ele começou a explicar e a falar, realmente, o multiculturalismo ele agrega todo o país, toda a nação, todo o conjunto de pessoas, seja na fábrica, seja em qualquer ambiente de trabalho, né? Porque você respeita o diferente e o diferente agrega. Mas do jeito que as coisas são, que quando você fala, né, do antirracismo, da feminista, realmente, esse movimento faz gerar mais raiva no outro e você não chega a lugar nenhum, só mais disseminação. É mais ou menos o que está acontecendo agora na fábrica, porque as pessoas que são mais antigas, quando a fábrica fala que tem que ter mais mulheres, tem que ter mais negros, tem que ter mais homossexuais, aí começam as piadinhas, aí eles começam a ficar com mais raiva. Agora eu não consigo ser mais nada aqui dentro desse lugar. Aí começa, porque eu não sei, agora é só isso. E aí são termos pejorativos. Aí fica um ambiente extremamente chato para trabalhar. Ninguém tem paz mais. Então é um desafio. É o funcionamento do discurso humano, né? O discurso humano que são palavras. E uma coisa leva a outra, é assim. Por isso que é extremamente difícil, tipo... Quando começam essas brigas, né, geralmente político e tal, um alimenta o outro. Exatamente. Não dá palco pro outro. E aí os dois ficam naquela mesma coisa e não muda nada. Não então muda nada. Existem maneiras de mudar as coisas, sim, mas é bem difícil. E o único jeito de fazer isso é de quebrar o discurso. É uma coisa extremamente difícil. Exatamente. Mas enfim. Não, talvez quebrar o discurso é difícil, mas exatamente isso. É quando deixa de ter ouvintes. Aí quebra, porque do contrário é sempre as mesmas discussões, mais ódio, alimentando um ódio do outro, e só cresce. Mas a partir do momento que você deixa de ter alguém que escuta, mas aí é que vem, né? Geralmente todos os lados têm bons retóricos, tem bons argumentos. E não tem que entender que não tem que ser nem de um lado nem do outro, porque daí é que você não se importa com nada, né? Mas daí não é isso, né? Mas são coisas extremamente complexas, que hoje não vai dar para tentar resolver isso. Mas é isso, mas muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver aqui.